Após o empate em 2-2 contra a equipe do Corinthians, o Internacional entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes elogiou o desempenho da equipe e disse que o Inter, que teve mais a posse de bola, não foi por acaso e foi algo já planejado ao longo da semana. Mano Menezes também defendeu o goleiro Daniel e falou sobre a síndrome de Robin Hood, tão levantada por alguns torcedores. Afinal, o Inter tira dos grandes para dar para os pequenos. Tem também Alan Patrick e Wanderson falando na zona mista e Yuri Alberto, entrevistado e quebrando o silêncio sobre a sua relação com o Internacional, onde ele afirma, não fez nenhuma provocação ao Colorado. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 4 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo deste domingo. E, obviamente, que o mais importante foi a partida. 2-2, Corinthians e Internacional. Um empate que coloca o Inter no G4 do Campeonato Brasileiro. O Inter é o quarto colocado. O líder é o Palmeiras, que está bem distante, bem lá na frente, com 51 pontos. O segundo colocado é o Flamengo com 44, e aí logo depois vem Corinthians e Flamengo, os dois com o Corinthians e Inter, os dois com 43 pontos. O Inter perde em função do número de vitórias, fica em desvantagem na quarta colocação. Eu fiz um resumo da partida, falando das atuações individuais. O alemão de novo comeu a bola, o Alan Patrick foi muito decisivo no segundo tempo nesse vídeo aqui. Clica para dar uma olhada em como foi a partida e o empate do Internacional contra a equipe do Corinthians. Mas eu já vou para a repercussão. O técnico Mano Menezes disse que o jogo teve um gostinho de que poderia ser melhor. De acordo com o Mano Menezes, o jogo mostrou que o Internacional mereceu mais a vitória do que a equipe do Corinthians. Ainda assim, ele afirmou que o resultado foi um bom resultado, principalmente pelos jogos paralelos. O Inter entrando no G4, conseguindo um empate contra a equipe do Corinthians fora de casa. Nunca é um resultado de se descartar, mas se entendeu que poderia ter acontecido um resultado melhor. O Mano Menezes explicou também que na partida, o Inter teve mais a posse de bola e que isso foi algo planejado por ele e pelos jogadores ao longo da semana. O Mano disse, olha, o Corinthians não é uma equipe que vem propondo tanto assim, então a gente vai ter essa bola também. E ele entende que o Inter, com a bola no pé, conseguiu criar boas oportunidades, em especial no segundo tempo com a entrada do Alan Patrick. O Inter teve uma melhora e isso foi muito ressaltado pelo técnico Mano Menezes. Aspas para Mano. Gostinho de que poderia ter sido melhor, com uma característica de jogo diferente. O Corinthians tem essa característica diferente. Eles não estão propondo tanto assim. Precisamos entender cada jogo e isso me deixa mais feliz. O amadurecimento da equipe, aspas, do Mano Menezes. O Mano falou também sobre o Daniel, que obviamente é o maior alvo de vaias e de protestos da torcida, pela falha, pelo frango que ele levou no segundo gol da equipe do Corinthians. E o Mano saiu em defesa do Daniel. Ele disse, a posição é ingrata, a gente só toma gol em uma goleira. Todo mundo erra, mas quando o goleiro comete uma falha, é mais complicado. O Mano disse ainda que ele ia segurar a bola e ela saltou um pouco antes, mas que essas coisas acontecem com os grandes goleiros. O Mano defendeu o Daniel. Aliás, eu vou amanhã publicar um vídeo sobre o Daniel, sobre a falha, sobre o que o Daniel falou também na zona mista. Uma entrevista um pouco emocionada do goleiro do Internacional, que nesse momento é o principal alvo de críticas da torcida. E talvez o torcedor pegue um pouco no pé na partida do próximo sábado contra a equipe do Cuiabá. Mas eu vou trazer em um vídeo separado a situação do Daniel também, de bastidores, como que tem sido o trabalho dele no CT Parque Gigante, tem a sombra do Kehler. Eu vou fazer isso nesta segunda-feira para abrir a semana, beleza? Ainda seguindo na repercussão do jogo, o Mano Menezes falou sobre a síndrome de Robin Hood, que ele disse, olha, a nossa campanha vem mostrando que essa síndrome de Robin Hood, que é ganhar dos grandes e perder para os pequenos, ela não existe. A gente ganhou do Avaí, a gente ganhou do Juventude. O Flamengo, por exemplo, tropeçou agora com o Ceará, empatou em casa, no Maracanã, por 1-1. Então acontece com todo mundo, não é só com o Inter. E a gente capitalizou os pontos que precisava nos últimos jogos. E aí o Mano falou, olha, a gente tem uma sequência agora do Cuiabá, em casa, depois o Inter tem outros jogos considerados mais fáceis também. Ele diz,
não é fácil. O jogo contra o Flamengo é uma amostra disso. Cada jogo é um jogo e daqui a pouco a partida não encaixa. Então, mano, quis falar sobre essa síndrome de Robin Hood que tanto se falou do Internacional. O Inter ter dificuldade em jogos contra times pequenos, e ele descarta essa possibilidade. Ele já havia descartado antes, inclusive. Na zona mista do estádio de Itaquera, Alan Patrick e Wanderson conversaram com a imprensa. O Wanderson comentou o lance do Fagner no primeiro tempo, onde ele leva uma tesoura do lateral direito do Corinthians e o árbitro nem falta marcou. Muitos torcedores do Internacional ficaram na bronca em relação a esse lance. E o Wanderson concordou, disse, cara, pegou no tornozelo, pegou na outra perna também. O juiz foi equivocado nesse lance. E elogiou muito, claro, a atuação do time. O Wanderson, que também foi um dos destaques da partida do Internacional. Ele até saiu no final para a entrada do Lisiero, mas fez um bom jogo. O Alan Patrick respondeu como o cara que é o principal candidato a entrar no time no próximo jogo contra o Cuiabá. Ele entrou na vaga do Depena no intervalo de jogo. E eu entendo que esse pode ser um movimento feito pelo Mano Menezes. Depena está suspenso para a próxima partida, sai o Depena, entra o Alan Patrick e joga em uma linha de 3, o Maurício pela direita, Alan Patrick pelo centro e o Wanderson na esquerda. É uma das possibilidades para a partida contra o Cuiabá. Ele não quis, obviamente, antecipar nada, e ele foi perguntado sobre a conversa que o Mano Menezes revelou ter tido com ele e com o Edenilson no momento em que eles foram para o banco. E o Alan Patrick disse que foi uma conversa bem rápida, não teve nada de formalidade nisso, e que ele entendeu porque, de fato, o Maurício e o Johnny estavam em um bom momento e estão em um bom momento. Vamos ver como é que vai ser a sequência desse jogador que entrou e decidiu. Fez o gol de empate do Internacional e um belíssimo segundo tempo, o Alan Patrick. Por último, talvez a entrevista mais polêmica da zona mista e mais aguardada, que era do Yuri Alberto. O Yuri Alberto conversou com a imprensa gaúcha e, obviamente, que foi bombardeado por perguntas sobre a relação dele, Yuri Alberto, com o Internacional. O Inter fez uma proposta para o Yuri Alberto voltar. O Yuri Alberto havia manifestado o interesse de voltar. E de última hora, ele decidiu permanecer em São Paulo e jogar na equipe do Corinthians. E ele foi perguntado sobre isso. Ele disse, foi uma decisão minha com a minha família, por ficar em São Paulo. Tenho respeito pelo Inter, mas acabei declinando da proposta para aceitar o Corinthians. Ele disse que conversou com o presidente Alessandro Barcelos, foi lá agradecer por tudo que o presidente fez por ele. O presidente andava meio na bronca com o Yuri Alberto, porque ficou um pouco decepcionado, né, com a postura do Yuri Alberto. O presidente acreditava muito que seria possível o retorno desse jogador do Zenit, que seria uma grande contratação para o Internacional. Ele não foi por dinheiro para o Corinthians, tá? Porque o salário que o Inter ofereceu era o mesmo que o Corinthians ofereceu. E o Yuri Alberto falou sobre duas questões. Uma delas, ele comemorou bastante o segundo gol, né? E ele disse, cara, quando eu joguei no Inter, eu comemorei bastante também os gols contra o Santos, que era o meu ex-clube. Então, seria falta de respeito com o Corinthians eu não comemorar. Eu fiz o gol, eu comemorei, era um gol importante, um momento importante do jogo, comemorei bastante, mas nada de desrespeito, normal. E ele falou sobre aquele retweet que ele deu quando foi anunciado pelo Corinthians, e o Corinthians, ao anunciá-lo, botou no Twitter, bota no DVD, em provocação ao Internacional, e ele deu RT. E ele disse que não sabia dessa história do DVD, que só viu ali um vídeo com lances dele e que ele retweetou por causa disso, porque era o anúncio dele no Corinthians. Disse que não sabia que era uma provocação ao Internacional e que jamais provocaria, porque tem muito respeito a todo mundo no Inter. Mas quebrou o silêncio o Yuri Alberto. Tentou se manter dentro da linha do respeito e de admiração ao Internacional, mas o torcedor pega no pé bastante do Yuri Alberto e obviamente que as respostas do Yuri Alberto para o torcedor elas não vão ser muito aceitas ou não vão remediar muito o sentimento que o torcedor tem em relação a ele. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu quero convidar vocês a participar do grupo VIP da Dupla no Telegram. Dicas diárias de apostas, sorteios semanais de camisetas, bonés, free bets e ingressos. É R$19,90 por mês. E esse dinheiro tu consegue recuperar com as dicas de apostas, tá? Então clica no link aqui embaixo e participa com a gente. Eu não apostei na vitória do Inter. Eu apostei na vitória do Corinthians. Mas quem apostou no empate se deu bem. Tava pagando 3,2 o empate. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!